que ficaram aí até esse horário. Gente, isso daqui, ó, também são outros tipos de má coleta que a gente tem, né? Olha, essa daqui, ó, tem uma mancha branca ali, tipo um fungo, né? Isso aqui a gente classifica como exame contaminado, né? E por aí vai, ó. Mas o vilão mesmo é a questão do sangue insuficiente, que a gente já conversou, da questão de saturar o papel filtro. Próximo. Aí eu queria que vocês vissem essa coleta aqui, ó. A gente mascarou aqui o nome da mãe para não expor essa pessoa, né? E vocês repararam aqui que é a segunda coleta do exame, né? Esse daqui. O que vocês acham dessa coleta? O que vocês acham? Essa coleta é boa, não é? Muito boa, né? Essa é a frente da ficha. Próximo. Olha como é que veio o verso para nós. E eu vou dizer para vocês que aquela mãe não tem nenhum exame coletado além desse daí. Então, por que é que uma pessoa faz esse tipo de coisa aqui e manda para a gente, sabe? Né? Então, essas coisas acontecem na triagem neonatal. Próximo. Aí, eu venho trazendo dados aqui, não sei se tem gente desses municípios. Então, a ideia, né? Peço perdão, porque a ideia não é expor o município, mas trazer dados deles, né? E a gente tem dados de todos os municípios estratificados. Então, aqui a gente tem os municípios que pertencem a essa macro-regional, né, 21, e aqui, então, o número de coletas, o problema de coleta que teve, né? Ou é 2 códigos de barra, ou seja, destacou o papel filtro, ou é o sangue comprometido, ou coletou, né, depois de transfusão, ou a amostra estava envelhecida, que ficou retida lá por muito tempo, hemolizada, ressecada, e o insuficiente aqui, que é o campeão, né? Então, assim, em Florianópolis, ou no município, a gente tem não são todas as unidades, e tem inclusive hospitais aqui, né, que contribuem, então, para essa quantidade muito grande de sangue suficiente. Próximo. Aqui é o restante dos municípios, né? E aqui, então, a quantidade, né, de recorrência de má coleta, conforme o tipo de má coleta que a gente já conversou. Próximo. Né? E aqui é com relação ao tempo, né? A faixa que foi muito falado durante esse evento, que, na verdade, é que o tempo de nascido até que fez a coleta. Eu pintei de verde aqui, gente, porque está dentro dos 5 dias lá do Ministério da Saúde. Então, até igual a 5, eu pintei de verde. Agora, o restante aqui, a gente tem, então, uma média de tempo muito grande, né? Então, esse município aqui, por exemplo, tem a média de nascimento e coleta de 14 dias, né? Aí a gente vê aqui da coleta até a entrada no laboratório, considerando aqueles 3,5 dias de correio. Então, o que excede desses 3,5 dias significa o tempo que essa amostra ficou retida lá nessa UBS, né? Ou então essa pessoa, de repente, nem reteve, ela mandou lá para aquele lugar, igual aquela que a gente viu no slide anterior, ela centralizou o envio, ela recebeu essa orientação e aquele pessoal está retendo aquele sangue lá e por isso que chega lá no laboratório com esse atraso. E aqui o tempo nosso lá de fazer essas análises. Próximo. Tá? Aqui o restante dos municípios também, para vocês se localizarem aí, quem for desses municípios, para ver como é que está aí a questão do seu município, para você poder trabalhar dentro do seu município esse indicador. Próximo. Tá? Isso aqui é com relação, então, ao estado todo de Santa Catarina. Então, em 2017, 18 e 19, né, de janeiro até agosto, a gente tem, então, né, esse problema de coleta, né, que tem, na verdade, diminuiu aqui no ano de 2019, se bem que ele não é um ano fechado, né, e aqui a faixa de tempo, então, que a gente acaba chegando aqui nessa média de 7,7 dias que a gente já tinha mostrado para vocês. Né? E o tempo de correio aqui, que eu trabalhei com 4,6, mas a gente viu ali a moça do correio dizendo que é 3,5. Próximo. Né? Agora, gente, essas unidades aqui, ó, dessa regional 21, estão de parabéns. Por quê? Porque nenhuma amostra deles esse ano veio com problema de má coleta. Então, quem faz parte dessas unidades de saúde, sinta-se parabenizado, sabe? Porque todas as amostras vieram corretamente. Próximo.
E a lista continua, ó, sabe? Então, todas essas UBS estão fazendo o seu trabalho com excelência no quesito, né, que é qualidade de coleta. Próximo. E a lista continua, né, com essas outras unidades. Próximo. E finaliza aqui, então, com as demais, assim, onde tem, né, um número de coletas até expressivo, né, em alguns locais, e eles não têm nenhum problema de coleta desde janeiro até o final de agosto. Tá? Então, meus parabéns para esses locais que têm feito. Isso eu só peguei a Regional 21, mas a gente tem isso replicado em boa parte dos municípios aqui do estado de Santa Catarina. Próximo. Tá? Então, isso que eu já tinha comentado com vocês, né, para não destacar essa ficha de coleta, esse canhotinho, né, porque isso faz parte das normas de bom procedimento do laboratório, nós não podemos soltar laudo quando isso vem separado da informação de quem pertence esse sangue. Próximo. E quando for controle, né, por favor, coloquem a identificação, porque essa amostra, ela nem é analisada nos mesmos aparelhos onde a gente faz a triagem da fenilcetonúria, ele é feito num outro equipamento. E quando a gente sabe que é controle, ao invés da gente fazer uma dosagem só, a gente já faz 2, 3 vezes para ter esse resultado, para soltar a média o mais rápido possível para a equipe lá da doutora Gisele. Então, já aconteceu, né, isso, e faz pouco tempo, né, doutora Gisele, e que ela pediu um resultado de um controle, e eu até mandei a foto para ela, porque a ficha veio lá, sabe, sem identificação nenhuma. Ele já tinha sido feito o exame, mas ele estava lá aguardando repetir. Aí o resultado só vai sair no outro dia, mas o paciente estava ali na frente dela. Então, esse exame podia, na hora que ela ligou, o resultado já poderia estar, aliás, ela nem ia precisar ligar, porque ela poderia acessar na internet esse resultado, sabe? Então, lembre-se de fazer isso. Próximo. Tá? Isso aqui não acontece mais, mas a gente colocou nesse slide, né, porque vai que um dia alguém novo entra na unidade de saúde, então, reconvocação não é controle, então não precisa ficar escrevendo esse tipo de coisa, sabe? Controle realmente é feito para paciente com fenilcetonúria e deficiência de biotinidase, é isso, né, doutora Gisele? Né? Próximo, tá? E, gente, se for paciente grande, é para coletar do dedo, mas não vão fazer igual essa pessoa que escreveu aqui, ó, recoleta da criança de 1 ano e 5 meses, realizada a coleta do dedo médio do pé da criança, conforme a orientação da FEP. Porque pensa que teste do pezinho, a vida inteira vai ter que coletar lá do pé, mas daí fala que é do dedo, mas é o dedo lá do pé, porque é o teste do pezinho, tá? Então, oriente o pessoal, porque, por incrível que pareça, esse tipo de coisa acontece. Próximo. Tá? E uma novidade para vocês, uma novidade para todos nós, né? A Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, como a gente já viu desde o começo da manhã, que é pioneira em uma porção de coisas aqui para o Brasil, criando doenças que a gente nunca imaginava que fosse ser triado, e o Estado de Santa Catarina largando na frente, como sempre, parabéns. Agora faz isso de novo, criando um envelope diferente, para uso exclusivo, só para recoletas e controles, e um envelope de SEDEX com chancela de SEDEX. Tá? Isso é um avanço, isso está sendo estudado agora pela SES, viabilizando isso devido, né, à necessidade que o serviço de referência vem conversando direto com a SES, do valor, da necessidade de ter essa recoleta. A SES, então, junto com o Correio, né, Márcia, está desenvolvendo esse trabalho, está viabilizando, estudando a possibilidade de ter esse envelope, então, que é um envelope para tornar mais rápido, corroborando tudo isso que a gente vem comentando desde manhã cedo, para agilizar, da importância do tempo que para a triagem neonatal. Próximo. Tá? Gente, eu já estou bem no finalzinho da apresentação, só lembrando que essas questões de má coleta, principalmente o sangue suficiente, ele está nesse cartaz. Então, você que orienta a sua equipe, faça para ele ler, faça para ele ganhar, faz até uma provinha, um teste, para ver se ele leu mesmo, porque às vezes ele diz que leu, não leu, sabe? Então, você faz umas perguntas lá para ver se ele leu, sabe? E, assim, costume observar esse tipo de coleta ali na hora que a mãe está ali, na hora que a criança está ali para corrigir o problema, né? Porque se a gente tem esse índice tão grande de sangue insuficiente que você consegue olhar aquilo ali, não mande aquele tipo de amostra,
Lance mão de outros processos de coleta, sabe? Que você, profissional de saúde, sempre tem, pelo menos uma OBS, sempre tem um profissional habilitado para fazer coleta de punção periférica e pode lançar a mão disso ao invés de atrasar a triagem neonatal, porque teve dificuldade ali na hora de fazer a coleta do pezinho, tá? Próximo. Sim. Esse é o cartaz, né, que vocês têm, né? Um resumão, vamos dizer, de tudo isso que a gente falou. Próximo. Aí eu finalizo essa apresentação, sabe, com essa frase, porque, na verdade, é assim, né? A gente, quando escolhe ser profissional da saúde, eu fico me perguntando, porque eu também sou profissional da saúde, será que a gente escolheu ser profissional de saúde por causa do salário? Não é, né? Não pode ser pelo salário, é porque é missão, é porque é missão. Então, a missão nossa, de profissional de saúde, é transformar a vida das pessoas. E a vida de um recém-nascido, que ele é indefeso, ele é um incapaz, não depende da mãe, porque a mãe não tem noção dessas doenças, ela recebe tanta informação de cuidado do bebê, ela não vai saber nem falar o nome dessas doenças, né? No começo, eu lembro, quando eu comecei a trabalhar em triagem neonatal, foi difícil até de pronunciar essas doenças, vem cada vez com os nomes mais difíceis. Então, assim, é nossa missão fazer a diferença, para que essa criança um dia possa crescer e virar um adulto, e ele mesmo tome a decisão, ele mesmo escolha o que ele vai comer, se ele quiser comer isso, se ele quiser comer aquilo, se ele tiver fenilcetonúria, para ele mesmo escolher o que ele pode comer, ensinado, ele um dia dependeu de você fazer uma escolha. Se eu faço ou não esse teste do pezinho agora dessa criança. Tá? Então, eu queria que vocês pensassem bem nisso e vissem, sabe, que refletissem sobre a missão de vocês, a missão das pessoas que estão com vocês, que escolhemos essa área, que é tão importante, tão fundamental, né? E essa é a frase, sabe? Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Obrigada, viu, gente? Disposição para perguntas, se precisar. Ninguém quer fazer uma pergunta, gente? Deixa eu só... Mas eu quero responder uma que me perguntaram um monte lá e acabaram de me perguntar. Se a criança é prematura, ela precisa fazer entre 20 e 30 dias. Sim, mas se passou de 30 dias, a mãe não veio, gente, coletem, viu? Coletem, tá? Aquele 20 e 30 dias seria o ideal, mas se a mulher veio depois, coletem, tá? E outra, gente, é assim, ó, certa ocasião, eu estava lá no hospital infantil, algum tempinho atrás, telefonou um profissional da saúde para o hospital infantil, com a seguinte dúvida: o bebezinho nasceu com pé torto congênito, bilateral, e a pessoa colocou a botinha engessada num pezinho e não botou no outro para poder coletar o teste do pezinho. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos tratar os pezinhos tortos, os dois, e vamos colher, né? O sangue corre igual, tá? Muito importante, né? Isso foi um profissional da saúde, não foi uma mãe, tá? Então, são dúvidas que acontecem do dia a dia, assim, que nós, equipe então, do Hospital Infantil, a gente está sempre ali, dispostos a tirar essa parte prática mesmo e que a gente possa atuar. E outra, algo que, assim, recentemente, a gente recebeu no Hospital Infantil uma criança que veio transferida da FEP, lá do Paraná, veio para nós, Santa Catarina. A mãe desceu no mapa por questões financeiras. E a mãe me questionou da seguinte maneira: é tão diferente do Paraná,
Porque no Paraná, a mãe coleta em casa o teste do pezinho e posta no correio. A amostra controle, tá? Isso eu estou falando, a amostra controle. A mãe consegue, ela em casa, ela é treinada para coletar o teste controle fenilcetonúria, tá? Da sua filhinha e coloca no correio. Então, aqui eu levanto, sim, esse pensamento, essa reflexão com todos vocês, que eu achei muito interessante. E outra, a gente... Sim, aí você tem que treinar essa família para a coleta, né? E assim, ó, o que a gente aprende também? Nós temos a Cibele, nossa técnica do teste do pezinho, que com certeza vocês já devem ter conversado com ela alguma vez por telefone, que ela tem um filho fenilcetonúrico e coleta já há muitos anos na ponta do dedo. Então, é outro caminho que a gente sempre coloca para os pais, porque os pais comentam muito comigo, doutora, eles estão mandando para o laboratório o posto, porque não conseguem, não tem scalp, não coleta lá no postinho de saúde, na veinha, no bracinho. E eu digo, pai, pode ser na ponta do dedo. Então, por favor, gente, se puderem, vocês em seus postos de saúde, vocês vão sair daqui com muitas ideias e pensamentos, mas chegando lá, repliquem tudo isso, tá? E que a gente consegue, igual você faz para o teu paciente diabético, a gente pode fazer para um paciente amostra controle, por exemplo, da fenilcetonúria, né? Então, agora é a Adriane, da FEP, tá? Então, boa tarde a todos. Eu prometo ser breve, eu sei que está todo mundo cansado, né? A gente está em cima da hora. Então, vou falar sobre o sistema de busca ativa. Na FEP, nós estamos numa posição mais confortável que vocês, porque a gente fica só no monitoramento. A linha de frente mesmo é realizada por vocês. Então, nós temos assistentes sociais, assistentes administrativos que fazem esse trabalho lá na FEP, mas, na verdade, essa busca ativa é feita por uma gama tão grande de pessoas, é um time da triagem neonatal, e muitas dessas que estão aqui não imaginam a importância do seu trabalho, né? Essa questão de tentar localizar a mãe, de fazer uma recoleta, é muito estressante. Para fazer a primeira coleta já imagine repetir o exame ainda quando o resultado está alterado ou quando tem algum problema técnico, que é claro que a mãe vai culpar o profissional de saúde. Então, a gente sabe que o mérito desse trabalho é todo de vocês. Próximo. Então, o que a gente tem que imaginar? O tempo é inimigo da triagem neonatal, né? Sempre que tem algum problema em relação às amostras, a gente tem que considerar que nós já estamos no prejuízo. Então, qual que é o foco? Localizar o maior número de crianças em menor tempo. Então, a questão da busca ativa, onde que ela está inserida na triagem neonatal? Em 3 momentos: nas reconvocações para o teste do pezinho, nas notificações para o teste do suor e nas convocações para a consulta ambulatorial. Então, eu vou falar de cada uma dessas situações. Então, o que é uma reconvocação? Nada mais é que a solicitação de uma nova amostra, seja ela por problema técnico ou resultado alterado. Quando o resultado dá muito alterado, a gente nem pede uma segunda amostra. Já tem um protocolo laboratorial que foi elaborado pela equipe do Joana de Guzmão, a gente já encaminha direto para a consulta. Mas se deu uma leve alteraçãozinha, a gente pede uma segunda amostra ou uma terceira, algumas vezes. Então, a gente tem que ter em mente que tem reconvocações que não terão busca ativa. Nós não vamos estar entrando em contato com a unidade coletora para que seja coletada essa nova amostra. Quais situações que a gente vai ter busca ativa? Nas amostras com resultado alterado, com certeza, mas em relação a problemas técnicos, nem todas.
Então, quais problemas técnicos que nós não vamos entrar em contato com vocês? Naquelas coletas que foram precoces, né, com menos de 48 horas, naquelas coletas que foram... A primeira coleta foi realizada com mais de 30 dias de vida, a criança não vai conseguir pesquisar a fibrose cística, da mesma forma que com menos de 48 horas não vai pesquisar a fenilcetonúria. Naquelas crianças com baixo peso, né, pela prematuridade, uso de corticoide pela mãe, e aquelas criancinhas que não conseguiram coletar antes da transfusão, elas vão ter que coletar 90 dias após o último procedimento, exclusivamente para a pesquisa das hemoglobinopatias. Então, como que é esse protocolo de reconvocação? Esse protocolo foi elaborado também em parceria com a coordenação da SES, e ficou estabelecido o seguinte: o primeiro contato, né, assim que o laboratório libera uma reconvocação, nós temos que prontamente ligar para a unidade coletora, que são vocês. Se a alteração for por suspeita de hipotireoidismo ou de fenilcetonúria, nós fomos autorizados a também ligar para as mães. E assim sucessivamente. A gente colocou ali, aguarda-se 10 dias, mas é só para efeitos didáticos. Na verdade, todos os dias nós estamos fazendo a pesquisa naquela rotatividade para tentar, né, fazer um novo contato, se for preciso, se a amostra não der entrada em tempo hábil. E assim vai, né? A gente vai pesquisando no sistema e vamos ligando para a unidade coletora, vamos ligando para a mãe. Tem situações que a gente faz mais de 20 contatos para a gente conseguir essa nova amostra. E também, assim, tem situações que não é má vontade da unidade coletora. Essa mãe deu o endereço errado, ou ela mudou de endereço, às vezes muda de país. A gente não pode dizer, nós temos um índice muito ruim de uma segunda coleta. Não. Tem situações que a gente liga prontamente, no mesmo dia, a unidade coletora tem a preocupação de, às vezes, fazer a coleta até no domicílio da mãe para ganhar tempo. Mas tem aquelas situações que a mãe sumiu. E daí a gente fica fazendo os contatos e as pessoas vão se comunicando. Uma equipe de uma unidade de saúde vai entrando em contato espontaneamente com a outra. Enfim, é um trabalho de investigador, não é? Vocês não são só profissionais de saúde, são investigadores também, porque a gente sabe do trabalho que vocês vêm realizando. E vamos monitorando até a gente esgotar todas as possibilidades de localização da criança. Deixa eu só levantar. Hoje pela manhã foi falado em 14 dias, né, que a gente tinha que melhorar. Na verdade, em 2018, o nosso índice, desde o momento que a gente faz o contato com a unidade coletora até essa segunda amostra da entrada, o tempo é de 11 dias. Se a gente for considerar que em 2018 foram 5 dias do correio, então a gente pode considerar 6 dias que levou entre a gente comunicar a unidade coletora e essa nova amostra ser realizada. 6 dias é um índice ruim? É. O ideal seria que fosse 1 dia, né? Mas 6 dias a gente sabe que entra aí final de semana também, né? Então, a gente tem a média, tem aqueles casos piores e tem muitos que em 1, 2 dias é coletado. Então, o que é esse boletim de reconvocação? É como se fosse um prontuário médico. Todas as informações do caso, o dia, a hora, o nome da pessoa com quem foi falado, as informações que a gente recebeu, todos esses dados são anotados nesse boletim. Porque se amanhã ou depois essa criança chegar com alguma sequela, a gente vai saber exatamente quais foram as providências que foram tomadas, quais foram os profissionais envolvidos nessa busca ativa. E a questão das responsabilidades, né? A gente fica se questionando, será que eu, enquanto profissional de saúde, sou responsável integralmente por essa criança? Na verdade, cada um de nós que está aqui hoje, todos nós somos responsáveis. A FEP é responsável porque nos foi confiado, né, essa questão laboratorial da busca ativa. Então, a gente tenta fazer um trabalho de qualidade, só que nós somos falíveis, né? Também da unidade coletora, claro que é responsabilidade, né? Vocês têm aquele vínculo com a mãe, vocês têm aquele carinho, aquele cuidado na hora de abordar essa mãe, né? E às vezes até
criticam a gente, nossa, vocês falaram com a mãe, vocês assustaram a mãe. Mas entre tranquilizar a mãe, né, e proteger, né, e dar qualidade de vida para essa criança, a gente acaba optando por falar pelo telefone com essa mãe e com certeza a gente causa um estresse, né? Por mais que a gente tente amenizar, a gente precisa que a mãe perceba a importância de correr contra esse tempo, tá? Mas a questão é responsabilidade dos pais? Claro que sim, né? Como se fosse qualquer outro exame laboratorial. Se eu levo minha filha para fazer um hemograma, eu tenho que me preocupar sobre esse resultado. Agora, os pais só serão responsáveis se no ato da coleta vocês passarem a senha do teste do pezinho para elas. Vocês vão destacar essa senha e esse papelzinho vai ser entregue. Se vocês não entregarem essa senha, vocês assumiram total responsabilidade. Então, por isso que é importante, na hora que está fazendo a coleta, já conversa com a mãe, né? Diz para ela mesma acessar, né, o site da FEP e pegar esse resultado. Porque se nós falharmos, vocês falharem, pelo menos os pais vão ter essa possibilidade de estar verificando e tomando as providências cabíveis. E a questão do preenchimento, que a gente já falou hoje aqui, mas eu preciso falar a respeito dessa questão do telefone, isso que está em vermelho. Naquele espaço, a gente precisa que vocês coloquem um contato com a mãe. Não é o telefone da unidade coletora. Até se muda o telefone da unidade coletora, a gente pede para vocês atualizarem o cadastro, né, com a Sirlene da Secretaria, mas esse espaço é justamente para a gente ter essa possibilidade, porque se a unidade coletora não entrar em contato com essa mãe, vocês vão estar dividindo responsabilidade conosco. Agora, se está em branco ou só tem o telefone da unidade, aí vocês estão assumindo também, vocês não estão colocando a gente nesse processo, né? E a gente tem que se ajudar, né? Todos nós temos um bem comum aí, que é a qualidade de vida dessa criança. Então, por favor, se a mãe não tem o telefone, ou de um conhecido, enfim, alguém, né? Hoje o doutor Paulo falou, coloca o telefone dos avós, que é mais certeza que a gente vai conseguir o contato. Mas então, por favor, sempre anotem aquele campo ali. Sobre os outros dados, né? Tem crianças que nascem em casa, às vezes o pai está viajando, é caminhoneiro, às vezes fica um mês fora, e a criança não tem registro de nascimento, e a criança vai deixar de coletar o teste do pezinho, esperar o pai voltar de viagem para fazer o registro. A FEP não exige documento nenhum para a coleta do teste do pezinho. Então, vocês não têm o nome da criança? Não tem problema. O importantíssimo é o nome da mãe e a data de nascimento da criança, né? Não vai ter o número da DNV, mas se não tiver, não tem problema. A gente vai fazendo essa pesquisa com outros dados, pelo horário de nascimento, pela data de nascimento. E a questão do nome da mãe também, né? Bem legível, porque tem aqueles casos que a gente não sabe se é Maria, se é Marina, enfim, sempre cuidar. E outra questão, se a criança fez transfusão e vocês não anotarem a data, o laboratório vai rejeitar essa amostra. Ele não vai poder emitir o resultado, porque ele não vai ter confiança se foi coletado a partir dos 5 dias da última transfusão. Então, esse é um dado bem importante. E se você já está coletando pela prematuridade, ali onde coloca prematuro, sim ou não, coloca não. Porque aí, sempre que você colocar o sim, o sistema vai gerar aquela mesma mensagem, repetir pela prematuridade, e assim sucessivamente, né? Então, se você já está coletando pela prematuridade, coloca o não ali. Vocês imaginam o que pode ser essa figura? O porquê que eu trouxe aqui? Sim, você já está coletando no tempo entre o 20º. Ah, sim. Não, desculpa. Então, a criança está internada, vai se fazer a primeira coletinha e ela é prematura, coloca sim, com certeza. Mas se você está coletando pela prematuridade, naquele tempo do 20º ao 30º dia, ou talvez mais dias, aí sim você vai colocar o não. Em relação a essa foto, graças a Deus, hoje em dia a gente tem
a possibilidade de... O WhatsApp, para nós, é tudo de bom. Porque a gente imagina que as pessoas têm a informação, né? O celular, muitas vezes, as comunidades carentes têm um celular muito melhor do que o nosso. A gente imagina que a informação está muito fácil. Só que, infelizmente, a desinformação ainda é grande em relação ao teste do pezinho. A gente estava pedindo uma nova coleta e essa mãe afirmando que já tinha o resultado normal do teste do pezinho. A gente pediu para ela fotografar para nós, para a gente ver, porque poderia, né, o nome está errado, às vezes troca o nome da mãe pela criança, enfim. E ela mandou essa foto. Então, só para vocês imaginarem que a desinformação, né, a ignorância, o desconhecimento, infelizmente, ainda é grande. A doutora Mussolini já falou a respeito da diferença entre reconvocação e controle, mas só reforçando, né, o controle é só aqueles casos que a doutora Gisele já está atendendo o pacientinho, que vocês vão escrever controle. Os demais casos, as reconvocações, né, que vocês recebem, não escrevam controle, por favor. É uma coisa muito diferente da outra, né? Porque se vocês escreverem controle, vai dosar fenilcetonúria e a criança, às vezes, tem uma reconvocação por hipotireoidismo, até a gente corrigir isso, demora um pouco e a criança vai perdendo alguns dias para iniciar o tratamento. Então, alô? Ah, sim. Por favor, então, o próximo. Enfim, a gente fala muito em problema de coleta, a gente imagina que a situação está muito ruim para Santa Catarina. Mas se a gente observar aquela pizza, a gente vê que 94% das amostras que dão entrada na FEP tem uma excelente qualidade e tem o resultado normal no laudo. Então, 94%. 6% as coletas são boas, mas o resultado é que deu alterado. E 3,4% que teve algum problema técnico na amostra. Então, é uma fatia pequena, claro que é preocupante. A gente imagina que um dia a gente vai chegar a zero, aquela questão das reconvocações por problema técnico, mas não é um problema tão feio quanto a gente imagina, né? A gente pegou 2018 para fazer esse relatório, porque daí fecha o ano, a gente consegue visualizar melhor. Se a gente for considerar, em azul, anil ali, são as coletas que foram rejeitadas pelo laboratório por pouco sangue, né? Sangue insuficiente. A gente vê aí que janeiro começou feio, julho ficou pior ainda, e dezembro até que deu uma melhorada boa. A gente, né, a Mussolini, a Sirlene, a Dinan, nós fazendo esse treinamento, a gente imagina, puxa, a gente fez bonito, né, melhorou. Só que, infelizmente, fazendo uma projeção, por favor, piorou, né? Então, 1,83% das amostras que deram entrada em 2019 vieram com sangue insuficiente. E isso, gente, essa questão depende exclusivamente da pessoa que está coletando, né? Ressecado, tem várias pessoas que entram nesse processo, enfim, pode estar errando mais. Mas insuficiente, né? Você está com aquela criancinha, você vê que tem pouco sanguinho, coloca mais um pouquinho, né? Vai evitar que ela tenha que repetir e atrase futuramente lá o tratamento, se caso for necessário, né? E em relação às reconvocações de 2018,
nós tivemos 5.614 reconvocações. Se a gente olhar ali, 99,5% de êxito, é um orgulho. É um orgulho aqui de todos os profissionais que estão aqui, né? Só que, por outro lado, aquelas 29 crianças que não conseguiram repetir o teste do pezinho, quem garante que uma delas não tenha alguma daquelas doenças que a gente pesquisa? Então, essas 29 pendências, todas foram por problema técnico. A maioria delas coletou 1, 2, 3, 4, chegou a coletar 4 amostras da mesma criança e um erro de coleta atrás do outro, até que chegou o momento que a mãe parou. Então, é preocupante, é um dado bonito? É, mas é preocupante, né? Então, o ideal seria que a gente não tivesse nenhuma pendência de 2018. Então, só dando um fechamento, né? Atualizar os telefones das unidades coletoras, né? Que essa é a via de comunicação da FEP com vocês. Então, quando qualquer mudança, por favor, prontamente nos informem o telefone. Preencher correta e completamente a ficha, anotar o fone das mães, havendo transfusão, anotar a data, entregar a senha à mãe no ato da coleta, e enviar a amostra coletada o mais breve possível. Então, não retenham essas amostras, né? O correio está fazendo bonito, né? Vamos fazer bonito também. Coletou, secou, envelopa e encaminha essas amostras, né? E sempre leiam o laudo, né? Porque pode ser uma situação daquelas que são reconvocadas, mas não terão aquele monitoramento da FEP. Então, por isso a importância de vocês, além de acessarem o site para ver o resultado, lerem o laudo também. Agora eu vou falar uma coisa muito triste para vocês. E a doutora Gisele, a equipe da doutora Gisele, né, a gente teve assim, lamentamos muito, né? Tem aqueles casos que a gente consegue mandar a criança com menos de 15 dias de vida, né? Mas tem 2 casos muito chocantes, né? Um de 2018 e outro de 2019. Esse de 2018 foi um caso em que a unidade de saúde não colocou o telefone da mãe. A gente ficou fazendo contato e eles falando, não, a mãe, eu avisei, a mãe ficou de vir, enfim, a gente reforçando, até que a gente conseguiu que a unidade de saúde nos passasse o telefone da mãe. Nós prontamente ligamos, ela não tinha sido informada. Eu acho que a pessoa confundiu uma reconvocação com outra, uma mãe com outra, ela imaginou que tinha avisado e não avisou essa mãe. Então, ela foi repetir, a partir do momento que a gente ligou até a data que ela coletou, passaram 21 dias. Deveria ter passado no máximo 1. A doutora Gisele ficou muito, muito, muito revoltada com isso, né, doutora? E é lamentável mesmo. O outro caso, por favor, Ci. O outro caso é bem recente, agora desse ano. A criança estava internada, deu alterado para hipotireoidismo. A gente comunicou a UTI neonatal. A criança deu uma melhoradinha, uma estabilizadinha. Eles deram alta, não recoletaram. A gente foi conseguir contato com conseguimos falar com a avó, que depois foi avisar a mãe. Aí depois a unidade de saúde foi agendar para 3 dias depois. E essa criança demorou 18 dias, né? Então, foi muito triste também, um caso tão recente, né? A criança, essas 2, a doutora já falou que as 2 ficaram com sequelas, né? Então, a gente trabalha tanto, todos vocês envolvidos nessa causa, e ter 2 casos em Santa Catarina, 2 catarinenses ficarem com deficiência mental por causa da demora nessa recoleta, né? A gente reflete, né? Tanto trabalho investido, tanto dinheiro investido, e acontecer isso é muito duro para todos nós. Bem rapidinho, tá, gente? Assim, ó,
o que acontece? Lembram da fala de hoje de manhã da doutora Marilza, né? Marilza fez o mestrado e o doutorado dela em hipotireoidismo congênito e fez em cima da triagem neonatal. E ela conseguiu comprovar por A mais B que no 15º dia em diante, se não tiver o hormônio tireoidiano em quantidade suficiente, começa a lesão cerebral. Cada dia vai ser um dia. Já é sabido que essa criança vai ter uma deficiência intelectual. Então, por isso, a pressa, você diagnosticar e tratar antes do 14º dia de vida, que aí você vai assegurar um cérebro com inteligência. Então, vem a pressa, essa criança, segunda criança que a Adri está se referindo, foi com 42 dias de vida. Soubemos dessa criança pela equipe de endocrinologia, da endócrino do Hospital Infantil, que me procurou bem assustada com a situação, e a partir dessa criança, porque no ano passado a gente teve N reuniões lá na secretaria, sempre com a FEP, junto com os Correios, e foi todo mundo se articulando, todo mundo. Correios, vocês viram hoje de manhã como se articularam bem, a FEP. E aí o que aconteceu nisso? Com essa criança, no 42º dia começou o tratamento, a angústia foi tão grande que foi solicitado e a gente recebeu, felizmente, a presença da Márcia agora na coordenação estadual, pegando firme com toda a equipe. E isso que tinha que ser desde o princípio, como já era na época, quando era a doutora Marisa, nossa coordenadora. E eu consigo dizer para vocês uma coisa, tá, gente? Essas 2 bebês que a Adriana mostrou, o bebezinho que nasceu em 2018 e o bebezinho agora, o que vai acontecer com essa criança? Essa criança, quando ela estiver ali com 6, 7 aninhos de idade, ela vai estar patinando na escola. Ela vai estar demorando. E aí o que vai acontecer com o pediatra? Mãe, a senhora fez o teste do pezinho? A mãe vai dizer que sim, né? Que começou a tratar, porque para a mãe não vai entender que é 14 dias, 30 dias. Para ela vai dizer que foi bebê. E aí o que esse pediatra vai fazer? Manda para o neurologista, manda para a geneticista. É assim que vai acontecer, tá? Então, e nós sabemos que isso gera um atraso, que foi aonde eu coloquei para a SES, para a equipe da endócrino, que nós sabemos. Então, essa mãe, ela tem que ser comunicada, essa mãe tem que ser dado todo estímulo para essa criança, para ela não perder mais como ela já perdeu. Tá? Então, doutora, só continuando o que a senhora acabou de falar. Já? Ah, sim, já melhorou. Então, assim, a gente ouve muito, a unidade de saúde só coleta nas quartas-feiras. Às vezes a gente faz a reconvocação na quinta, a mãe vai esperar até quarta-feira para fazer essa nova coleta. Então, quantos dias perdeu, né? Então, por favor, coletem todos os dias e enviem todos os dias. Próximo, sim. Agora, em relação ao teste do suor. Quando que a criança precisa fazer o teste do suor? Quando deu alguma suspeita de fibrose cística. Então, em 3 situações ela vai precisar fazer. Nós só vamos estar notificando sobre a necessidade de fazer esse exame se o teste do pezinho der alterado. Então, se a criança fez uma coleta e deu alterado, e ela tem menos de 30 dias de vida, ela ainda tem tempo de fazer uma segunda coleta, que pode normalizar. Se tiver 2 amostras alteradas, ela segue para o teste do suor. Ou se ela fez uma vez e ela já completou 30 dias de vida, ela segue para o teste do suor também. Aquelas situações que a primeira amostra foi feita com mais de 30 dias, ela não pesquisou, vai sair a mensagem sobre o teste do suor. Agora, vocês têm que ter em mente uma coisa. Toda coleta com mais de 30 dias vai a mensagem sobre o teste do suor, mas não necessariamente ele precisa. Porque se ele já tiver um primeiro exame com menos de 30 dias de vida, que o resultado deu normal para fibrose cística,
pode desconsiderar aquela mensagem. E se a criança foi fazendo várias coletas, né? Problema técnico, insuficiente, ressecado, envelhecido, aí a única opção mesmo é fazer o teste do suor. Então, vocês precisam encaminhar essas crianças, vocês devem conversar com o pediatra da unidade de saúde, porque o pediatra já pode dar uma avaliada, né? E se precisar, se o pediatra achar que realmente a criança tem alguns sintomas, é só ligar lá para o Joana de Guzmão, que eles vão estar agendando prontamente. Então, como que é a questão do teste do suor? A FEP identifica que a criança precisa fazer, nós notificamos o Joana de Guzmão, né? A Marta, que é a pessoa que agenda esses exames, ela faz o contato com vocês e de vocês encaminham essa criança para fazer o exame, certo? Em 2018, nós tivemos 115 crianças que a gente encaminhou para fazer esse exame. E em relação à convocação para consulta, se a criança está em casa, como que acontece? A gente liga para a Cibele, às vezes a Cibele está em casa, né? Já passou do horário de trabalho dela, ela está lá, passando. E quase que 100% das vezes ela agenda para o dia seguinte. Então, esse tempo entre a FEP identificar que a criança precisa de consulta e o Joana de Guzmão atender, é praticamente zero. Um dia, no máximo, eles já estão atendendo essa criança. Então, a FEP comunica à unidade de saúde sobre a data da consulta e a unidade de saúde que encaminha, localiza essa criança, providencia o TFD para que ela passe por essa consulta com a equipe do Joana. E se a criancinha está internada, como procede? É inversa a situação. A gente entra em contato com a UTI neonatal, nós passamos os contatos dos profissionais, né, conforme a especialidade, e a equipe da UTI NEO que vai entrar em contato, né, para receber as informações, para a criança, às vezes, já começar a fazer o tratamento enquanto ela está internada, e quando ela receber a alta, ela tem que dar continuidade, né, na consulta presencial com a equipe. E em 2018, a gente tem esse panorama, né, quantas crianças que precisaram de consulta, de avaliação médica. 77 por suspeita de hiperplasia adrenal congênita, 69 por suspeita de hipotireoidismo, 12 por suspeita de fenilcetonúria, 4 por suspeita de deficiência em biotinidase, 33 por suspeita de anemia falciforme e outras hemoglobinopatias. E em relação à fibrose cística, como é o Joana de Guzmão que faz esse teste do suor, e ele mesmo que já encaminha para o pneumologista os casos, a gente não tem esse dado. Mas, então, vocês podem ter certeza que mais de 200 crianças, em 2018, tiveram atendimento, né, de qualidade com a equipe do serviço de referência, mas vocês tiveram uma participação extremamente importante, né? Então, se a criança chegou lá para o atendimento, é porque vocês se envolveram, né, para que isso fosse possível. E vocês conseguiram preservar elas, né, de deficiências, de doenças, né, de sintomas que foram evitados em função do tratamento, e muitas delas poderiam ter morrido se não fosse o trabalho de vocês, né, essa agilidade toda. Então, do fruto do trabalho de anônimos surge o bem mais precioso. Então, esse diamante, né, que vocês garimparam, essa criança que precisa de tratamento, esse diamante que vai ser lapidado pelo Joana de Guzmão, vai brilhar, vai ter uma qualidade de vida. Todo esse empenho de vocês, né, é o orgulho do Hospital Joana de Guzmão, né? Eles fazem a parte deles, né? E vocês, nos bastidores, fazendo também. Então, vocês estão de parabéns. E a gente está à disposição, certo? Muito obrigada. Alguma pergunta?
Gente, só um pouquinho que nós vamos falar sobre mãe catarinense. Pela minha inscrição? Ah, pela inscrição. Pera aqui, calma. Cris, tem uma pergunta. Ai, não, deixa eu perguntar. Não, deixa eu perguntar. Se a tua pergunta pode ser... Assim, ó, é a FEP que liga para a unidade pedindo a nova coleta? Ó, a pergunta da colega aqui. Ela perguntou se a FEP que liga para a unidade coletora pedindo a nova amostra. Sim, somos nós. Ontem, me ligaram, deixa eu que você se perguntou. Não, eu estava aqui já. Olha, Só mais um pouquinho, gente, só por favor. olha a pergunta dela. A alteração era para fibrose cística, né, o IRT, e ela fez o contato com a mãe. E a mãe perguntou o motivo, a questão assim, fala para a mãe a verdade ou dá uma tranquilizada. Olha, é muito pessoal, mas eu acho assim, a mãe tem a senha. Ela vai acessar o site, ela vai ler no laudo que o exame está alterado. E se você falou para ela ter tranquilidade, ela pode não confiar mais em você. Ah, sim. Uhum. Mas assim, ela se preocupou, né? Fez com que a mãe corresse e, assim, foi perfeito, né? Então assim, ó, em relação à fibrose cística, como ela falou, se vocês verem que o tempo hábil não vai dar para recoletar com menos de 30 dias de vida, aí nem recoletem, daí a gente já parte para o teste do suor. Quando a gente reconvocou, a gente faz esse cálculo, e ela coletou no mesmo dia. Então, com certeza, essa amostra que ela fez vai ser analisada porque foi com menos de 30 dias de vida. Porque quando o laboratório emite um resultado e a gente já vê que a criança já completou 30 dias, a gente já segue para o suor. Mas como ela já recoletou, com certeza ela fez em tempo hábil. Ah, então, perfeito. Muito bem, parabéns. Mais alguma pergunta, gente? Mãe catarinense? Vamos. Essa da mãe mãe catarinense. Vamos lá. Você precisa de slide, então, né? Gente, a gente trouxe até uma apresentação, mas a Márcia achou melhor a gente explicar para vocês o procedimento, tá? Eu vou... Você tem um material ali do teste mãe catarinense? Porque assim, ó, o que é o teste mãe catarinense, né? Já para começo de conversa. O que é isso? Então, assim, isso faz parte da linha de cuidado, sabe? Faz parte do Viver Sem Limites, onde foi incorporado nas doenças do pré-natal a pesquisa da doença falciforme, né? E esse é o objetivo, é pegar aquelas gestantes que têm doença falciforme. A gente viu a doutora Sandra aqui falando que a adesão ao tratamento começa a ficar complicado para os pacientes com doença falciforme, né? Ela comentou isso na apresentação dela. E se for mulher, essa mulher, quando chegar na fase, né, de planejar, né, de ter filhos, e ela ficar grávida, e ela não estiver fazendo um acompanhamento seguro de risco, porque é considerada a gestação de risco, quando a pessoa tem a doença falciforme, sabe? Ela tem infecções no trato urinário com muito mais frequência do que qualquer outra pessoa, né, por conta daquilo que a doutora explicou, e ela pode vir a óbito, né? Ou então a criança pode nascer com alguma dificuldade. Então, por isso que foi incorporado, então, no pré-natal, a necessidade de se fazer o diagnóstico da doença falciforme, porque a triagem neonatal ela é posterior a muitas mulheres aí que ainda estão tendo bebês.
Então, e como é que a gente está fazendo esse teste, né? Como é que Santa Catarina deu esse nome, sabe? Batizou o teste de mãe catarinense para ficar mais fácil até de lembrar dele, né? Ao invés de falar eletroforese de hemoglobinas, porque esse é o nome do teste, eletroforese de hemoglobinas para doença falciforme, tá? Então, assim, o jeito de coletar vai ser o mesmo em papel filtro. Então, vai ter uma ficha, essa ficha é de cor lilás, ela tem 2 círculos só no papel, o papel filtro é o mesmo do teste do pezinho. Ah, está ali, você pôs a apresentação? Que bom. Então, assim, isso tudo, pode pôr a deliberação ali, está aí. Se você entrar lá na página da SES, né, e pesquisar lá sobre portarias e regulamentações, né, você vai achar essa deliberação aí do número 57. Ela traz todas as informações do teste mãe catarinense, né? Ali você tem até como é que faz o procedimento, como é que é o material. Então, o material vai ser enviado do mesmo jeito que o teste do pezinho. Qualquer ficha é uma ficha de cor lilás, né? Tem algumas informações ali da gestante. Ela também tem um canhotinho, onde você tem essa ficha aí nesses slides? Ó, esse é o protocolo de adesão. Então, assim, né? Você vai receber esse material, você vai fazer um contato, então, com a Fundação Ecumênica, copiado o teste do pezinho, os e-mails que estão ali. Não precisa pôr o meu, esses 2 aqui é o suficiente, sabe? E daí, então, a FEB vai encaminhar para você o protocolo de adesão. É só para que a gente possa ter, mesmo que a gente já tenha os dados de endereço de vocês que fazem o teste do pezinho, mas que também recebem gestante para o pré-natal, para nós esse dado é importante para que a gente tenha uma atualização desse cadastro, mas tenha noção de quantas gestantes vocês atendem por mês. O exame ele é feito no primeiro trimestre. Tá? Então, assim, não é a quantidade de vezes que aquela gestante vai lá, é a quantidade de gestantes que vocês têm um cálculo para que a gente possa mandar a quantidade de material que vocês precisam. E o material é a ficha de coleta, que é lilás, a punção é do dedo médio, né? Eu só estou passando uma dica para vocês, de vocês fazerem a antisepsia e tudo, e pedir para essa mãe lavar a mão dela, fazer a antisepsia e enxugar bem a mão dessa mulher, porque a gente recebe muita amostra hemolizada da experiência que a gente tem no Paraná, e é por falta de secar os dedos dessa pessoa. Eu não comentei no teste do pezinho, eu até esqueci, mas assim, além da umidade passar para o papel e evitar fazer a hemólise desse sangue, talco em excesso, procure não manipular o papel filtro, tanto do papel do pezinho quanto do mãe catarinense. É o mesmo papel. Porque esse papel que eu comentei com vocês, que é feito daquelas fibras de algodão, naturalmente elas não são verticais assim, elas têm uma ondulação. E nessas chanfraduras, o pó, né, o talco das luvas, essas luvas que tem talco, ele pode entrar nessas chanfraduras desse papel e deixá-lo impermeável. Então, por exemplo, se acontecer algum dia com vocês coletarem o sangue e vocês sentirem que tem uma certa resistência desse sangue absorver o papel, de 2 uma, ou é talco ou é creme de mão, que a pessoa fica manipulando esse papel filtro e você acaba, então, saturando esse papel e impermeabilizando ele. Então, toma cuidado com isso daí. Mas, então, a coleta é mesmo. O tempo de secagem é a mesma coisa que o teste do pezinho, seca na mesma instante, dobra a ficha aí. Né? Aqui tem uma informação, né, a senha dela, é um termo de consentimento, não deixa de ser. Né? Ela vai usar essa senha lá no site para tirar o resultado. E aqui atrás, a gente colocou, para ajudar o teste do pezinho, um lembrete do bebezinho para essa mãe, para ela não esquecer do teste do pezinho. Então, é uma boa oportunidade que você tem aqui para chamar a atenção dessa gestante a hora que você entregar e falar para ela, olha, é no 3º dia, viu? Não vai esquecer, porque aqui a gente já está lembrando essa mulher ali de
de guardar isso daí. E mãe gosta, né, de guardar essas coisinhas do bebê, né? Então a gente viu, deixou bonitinho ali para elas guardarem como recordação. Tem um lembretezinho ali. E essa aqui é o comprovante, então, da unidade que fez a coleta, o nome e a data, né? Aqui umas orientações de coleta, que é isso que eu falei para vocês. Vocês vão tirar de letra isso aí. Quando é que faz esse exame? Se for possível, junto com o teste rápido de HIV, porque a gente não vai mandar lanceta. Aí a pergunta da colega, se pode usar a lanceta para glicemia, aí para esse caso pode, sabe? Então, assim, você pode fazer a punção, porque é bem pouquinho sangue que você vai colocar ali. Então, tem 2 círculos ali, dá tranquilo para a gente fazer esse exame. Gente, só um tá? E daí, só a Márcia tem comentado isso, né? Quando a gente fala da coleta, a hora que você fizer a punção, você aplica o sangue no papel, depois você vai fazer o teste rápido de HIV. Se você achar que o procedimento do teste rápido de HIV é muito complexo, porque você tem que explicar uma porção de coisas, não deixe de agendar a coleta desse teste. Gente, é um teste que você só faz uma vez na vida, sabe? Porque, assim, o fenótipo nunca que vai mudar. É que nem tipo sanguíneo, sabe? Se a pessoa tem aquele tipo sanguíneo, é aquele que ela tem. O fenótipo da hemoglobina é aquele lá. Então, se a mulher, por exemplo, é um traço, né, que a gente já viu na aula da doutora, se ela é um AS, ela não tem mais F, né? Porque ela já é uma pessoa adulta, então a maioria pode ter a hemoglobina fetal, antes que alguém fale, mas tem a persistência hereditária de hemoglobina fetal. É raro, mas a gente às vezes encontra a hemoglobina fetal em pessoas adultas. Mas, assim, a maioria é AS. Então, assim, não precisa nunca mais essa mulher fazer esse exame, mas que ela tenha esse dado lá. Mas qual que é o objetivo? Pegar aquela mulher com doença falciforme. Porque, olha, gente, no Paraná, o que a gente tem pego de mulheres que perderam a adesão ao tratamento, começaram a fazer o tratamento da doença falciforme, largaram, nunca mais foram na consulta e, de repente, estão grávidas. Essas mulheres precisam de fazer um atendimento de risco. Aí também tem aquelas haitianas, né? E por uma coincidência dessa vida, na última vez que a gente foi capacitar, a gente foi para a Videira, né, Si? E a gente estava procurando um lugar lá, Márcia, deixa eu contar para vocês isso daí. E a gente ficou perdido. E daí a gente achou uma mulher negra, com um barrigão desse tamanho, e a gente foi perguntar para ela onde é que ficava o lugar que a gente estava procurando. E ela não sabia falar a nossa língua, porque ela era haitiana, né? E a gente também não entendeu nada muito bem do que ela estava falando, né? Ficamos perdidos, continuamos perdidos, no fim das contas. Mas daí a gente pensou bem, puxa vida, né? A doença falciforme é tão frequente nessa raça, né? Vai saber se essa mulher não tem doença falciforme e não poderia ter sido beneficiada com o teste na gestante, né? Então, esse é o objetivo. O teste acaba pegando a talassemia major também, sabe? Mas, assim, é muito dificilmente uma mulher com talassemia major não vai ter sido identificada na vida dela. Então, com certeza, ela já tem o seu diagnóstico, não vai precisar desse exame aí para fazer. Mas o importante é fazer esse teste, tá? Então, assim, para poder fazer esse teste, que é simples, que faz parte, né, da linha de cuidado, né, é só, então, entrar em contato com a Fundação Ecumênica, naquele e-mail lá, a gente vai, então, copiando, né? E ela vai passar uma relação de coisas que vocês precisam encaminhar. A gente vai mandar essa primeira leva de material e aí, então, vocês começam, então, a fazer a coleta e encaminhar junto. Nunca, eu já falei isso antes, mas vou repetir, porque a gente viu ali que acontece essa coisa de reter, né, o teste do pezinho na unidade, não é só o tempo de coleta, é ficar lá. Então, assim, o teste da mãe não é tão urgente de você mandar, embora também não dá para ficar, né, fora da geladeira. Mas, assim, o teste do pezinho, esse sim, tá? E a outra coisa que me perguntaram ali fora, mas se a mulher chegou lá no final da gestação e daí eu faço o teste? Faz. Perdeu um pouco do objetivo, que era fazer um cuidado especial de risco nessa mulher durante a gestação dela. Mas daí você faça e avise para a mãe, porque talvez aquele resultado possa ser útil até para o planejamento dela, e se ela for uma doente falciforme. E tem muito caso, viu? Né? A doutora não está aí, né? Mas, assim, tem muito caso de SC,
né? Que a pessoa não tem diagnóstico, sabe? Às vezes trata como reumatismo, dores que sente. A gente já pegou já alguns casos de adulto com doença falciforme, daí não é anemia falciforme, né? Doença falciforme, que é a S combinada com qualquer outra hemoglobina variante, é doença falciforme. Então, esse tipo de coisa, às vezes a pessoa não tem o diagnóstico, né? Mas é uma gestação de risco. A gente já detectou doença de hemoglobina C, né? Então, assim, e daí foi também para o risco. Então, é um teste bem importante, né? Simples, e vocês podem ajudar essas mulheres, tá? Então, esse é o Mãe Catarinense. E daí, assim, detectou positivo. Quando detectou o caso positivo, né, o Serviço Social da FEP vai fazer um contato com a UBS e daí ele vai entrar num sistema de regulação. Aí eu vou passar para a Márcia para ela explicar bem certinho como é que vai acontecer.